Salve, galera! Professor Tomil na área. Muito bem, vamos dar continuidade ao nosso estudo de técnicas de integração. E nesse momento vamos ver mais uma técnica, a técnica de integração por partes, de integrais indefinidas. Muito bem, vamos nessa. Vejam só, pessoal. Considere essas duas integrais aqui, ó. Essas duas integrais aqui foram resolvidas como exemplo na parte anterior do vídeo, onde a gente aplicou o método da substituição. Vimos que o x ao quadrado poderia ser chamado de 1, porque a derivada de x quadrado é 2x, e existe aqui uma função similar, e o processo acontece como deve ser. Nessa integral aqui embaixo, a mesma coisa. Chamamos o x ao quadrado de 1, a sua derivada é 2x, temos aqui uma função similar, e aí o processo acontece como deve ser. Processo de substituição. Ok. Agora vejam só, essas outras duas integrais aqui, ó. Olhando elas e comparando com as integrais que já resolvemos por substituição, elas parecem até, entre aspas, mais simples, porque não tem o x ao quadrado. Mas essa, vamos dizer, simplicidade faz com que o processo de substituição já não aconteça. Porque se a gente chamar o mesmo x aqui, ó, de u, a derivada desse x vai ser 1. E aqui nós não temos uma função constante, temos x. O mesmo ocorre com essa integral aqui. Então aqui já não funciona o processo da substituição. Mesmo que a gente resolva chamar esse x aqui de u. A derivada de x é 1. E aqui nós temos seno, e aqui também tem a função exponencial. Então não funciona o método da substituição para essas duas integrais aqui, muito parecidas com essa. Então agora é o momento de a gente ver a técnica que pode ser aplicada nesses dois casos, que é a técnica de integração por partes. Como essa técnica vai acontecer? Ela acontece agora com a aplicação de uma fórmula, que é essa que vocês estão vendo aqui, ó. A gente vai definir uma parte, como era feito aqui, né? Na substituição, uma parte vai ser chamada de u, vai ser uma escolha também, assim como aqui a gente tinha que escolher adequadamente para que o processo da substituição aconteça como deve acontecer. Nós escolheremos aqui uma parte 1, e a outra parte que tem a função e o operador vai ser chamada de dv. E aí vejam só, por que a gente chama de integrar por partes? Porque uma parte já vai sair da integral e uma outra parte vai permanecer. Essa outra parte que vai permanecer, se o processo acontecer como deve ser, ela, em primeiro momento, é uma integral imediata. E aí você só aplica a regrinha pela tabela e está resolvida a integral. Beleza? Mas e essa fórmula? Né? De onde vem essa fórmula? Vamos fazer assim uma dedução rápida para a gente entender por que a fórmula é assim. Vejam só, essa aqui é a regra da derivação do produto de funções, já conhecida nossa. Vale lembrar que u e v são funções genéricas, funções que dependem de x, né? Tal qual essa regrinha aqui já aparece na nossa tabela de derivadas. O produto de funções, né, deriva uma parte, depois deriva outra. Beleza. Vamos escrever esta mesma regra agora com a notação de Leibniz. Né? Notação de Leibniz. A gente fala pouco de Leibniz, né? Vamos só aqui fazer uma pequena lembrança dele, está aqui o nome dele inteiro. Ele é um matemático alemão, viveu nessa época que vocês estão vendo. E aqui tem uma fotinho dele, né? Com a assinatura dele, olha que beleza. Na Alemanha existe universidade até com o nome dele, em homenagem, inclusive um monumento muito conhecido, uma estátua em homenagem a esse cidadão alemão aí que contribuiu muito na área de ciências exatas. Então essa notação de derivada aqui tem o seu nome. Só um adendozinho histórico, né? Beleza, então vejam só, em vez de escrever a notação aqui que a gente conhece como notação prima, que tem um risquinho, vai a notação de Leibniz, né? Que é essa notação aqui, que nesse caso ela cai muito bem, porque ela indica aqui, ó, que as derivadas são em relação a x. A derivada do produto é igual a derivada da função 1 vezes a função v normal, a função u normal
a derivada de v em relação a x. Agora faremos o seguinte, vamos integrar essa expressão. Integramos esse lado também. Aqui foi integrado esse lado inteiro. Só que como tem uma adição, a gente já fez direto. Ó. C por uma integral, dx, C por outra integral. O objetivo aqui foi integrar a função todinha, ou a expressão todinha, dos dois lados. Olha só, colocamos a integração e, obviamente, o seu operador. Tudo em relação a x. E veja o que acontece aqui. Ó. Esse dx com esse dx pode ser simplificado. E esse aqui também. E aqui do lado de cá, ó, nós temos a integral da derivada. Ora, integração e derivação são transformações inversas. Então, o resultado disso aqui é a função que está ali, que é o produto, na verdade, né, de duas funções. Aqui ficou VDU, eu só organizei a ordem. A gente costuma deixar o operador aqui no final. E aqui o DV. E agora vamos isolar esse cara aqui. Ó. Passando o VDU para o outro lado, ele vai ficar negativo. Escrevendo essa expressão de trás para frente, ó. O DV fica aqui. Esse cara veio para cá negativo e aquele já estava lá. É assim que surge a nossa regra de integração por partes. Tem que ser um certo cuidado para não confundir aqui, né, pessoal? U e DV, até a letra é meio parecida, né? Faça o seu U bem diferente do V, para não confundir. De tanto a gente escrever essa expressão, a gente acaba gravando. Mas uma vez em outra, né, pode confundir. Não tem problema, porque a gente pode consultar na tabela derivada. Mas se você quiser agilizar o processo, essa fórmula aqui, ó, ela pode ser transformada num acróstico mnemônico ainda por cima, que ajuda a gravar a formulazinha. Olha só a primeira letra de cada palavra. Um dia vi uma vaca vestida de uniforme. Existem até outros, né? A variação aqui, né? Esse símbolo integral pode virar um S de soldado, ou V aqui, em vez de vaca, vira um velho. Mas um velho de uniforme, um soldado de uniforme é muito normal. A gente tem que colocar uma coisa assim aguda, que aí acaba gravando mais facilmente, né? Uma vaca vestida de uniforme. Isso sim valeria a pena falar. Certo? E para ajudar a gravar aqui, né? Nada melhor que uma imagem, olha só que eu achei aqui, ó. Uma vaquinha de uniforme, né? De uniforme de beisebol, tá? Dá até para mexer um pouquinho nesse mnemônico aqui e colocar um Szinho na frase, tá? Mas aí a gente vai forçar um pouquinho a amizade, deixa para um outro momento. Por enquanto, um dia vi uma vaca vestida de uniforme. Aí você pode lembrar dessa imagenzinha aqui, ó. Olha que simpatia essa vaquinha. The Baseball Player Call. Muito bem, pessoal. Está aqui a nossa formulazinha de integração por partes. E aí vem a pergunta, como escolher o U e o DV? Né? O processo pode ser feito de forma similar ao que a gente viu na substituição, mas aí precisaria avaliar mais a fundo as funções. Então, a gente tem um outro acróstico agora, que ele funciona em grande parte dos casos, tá? Ele tem uma aplicação, assim, uma funcionalidade muito grande. Então, a gente pode seguir ele. Tá? Existem outras maneiras de a gente avaliar, mas essa aqui é uma boa. Tá? Vejam só, é o famoso LIATE. Como que procede? Você vai olhar as funções que estão na integral, aqui ó, o U e DV, e vai olhar, tem uma logarítmica? Tem. Se for, ela já é U, tá vendo? Ó? Quanto mais para a esquerda, mais U. Não precisava nem ter o DV, porque se você definir o U, automaticamente define o DV, né? Mas se tiver uma logarítmica, é ela que vai ser a função 1. Se não tiver, você procura. Tem uma inversa de trigonométrica? Tem? Opa, então ela é U. Ah, não tem. Segue adiante. Tem alguma algébrica? Que são as funções polinomiais, primeiro grau, segundo grau. As algébricas aqui também incluem as funções do tipo polinomial, né? Mas que tem o expoente fracionário. Aí não são chamadas de polinomiais, são as algébricas. X na meio, x na 1/4, x na menos 3, porque tu pode transformar em radical. Essas são as funções algébricas. Tem uma algébrica? Tem, ela é U. Não tem algébrica, tem uma trigonométrica? Ah, então ela vai ser U. Contando sempre nessa ordem. Tá? Claro, se ela tiver uma exponencial, né, ela não vai ser U, porque com certeza teve uma dessas antes. Tá? Então é só seguir a ordem da esquerda para a direita, a primeira dessas que apareceu U, a outra junto com o operador, no caso de x, né, que vai virar dv.
Vamos ver como é que funciona um exemplinho rapidinho aqui, sem resolução. Olha essa integralzinha que está aí, ó. X seno de x. Vamos lá, tem logarítmica lá? Não, não tem. Vai para diante. Tem inversa de trigonométrica? Não, tem uma trigonométrica, mas não é inversa. Segue. Tem uma algébrica polinomial? Tem. É x. Então o x é 1. Pronto, está definido. Seno de x dx vai ser o dv. Pegou a função e o operador junto para ser dv. Legal? Então lá, ó. U vai ser o x e o dv, seno de x dx. Sempre nessa expressão, se tem um operador aqui, diferencial, tem que ter um desse lado de cá também. Para valer a igualdade. Vamos para outro caso. Ó. Vamos lá. Tem logarítmica ali? Opa, tem. Aqui é o logaritmo. Ó. Então ela, primeira, já é o U. Certo? Então o resto, x, ó, que não está coladinho, ó, x dx, vai ser o dv. Beleza? Muito bem, já conhecemos a regra, a fórmula que nós vamos usar, já sabemos como identificar quem vai ser o dv. Então, vamos para alguns exemplos. Aí está nosso primeiro exemplo. Integral de x e na x dx. Usando a nossa regrinha do Liat, né? Tem logarítmica? Não. Inversa de trigonométrica? Não. Mas tem algébrica, que inclui as funções polinomiais, que é o x. Então já sabemos quem vai ser o u. Definimos o u. Então vamos lá, vamos fazer aqui do ladinho. U vai ser x. E já sabemos aí que todo o resto vai ser dv. Se isso aqui é o u, e na x dx vai ser o dv. Então o dv vai ser o e na x dx. Pronto, já fizemos a escolha. Agora é um processo, vamos dizer assim, mecânico, que a gente sempre vai fazer do mesmo jeito. A gente vai derivar isso aqui, porque lá na forma tu vai ver que precisa do du. Então, ó, derivada de u em relação a x, quanto é que dá a derivada de x? Nesse caso, na variável x, 1. E aí a gente isola o du que vai precisar colocar na fórmula. O dx passa por lá multiplicando, então fica du igual a dx. Pronto, primeira parte feita. Fazer uma divisãozinha aqui. Agora nós temos aqui, a gente precisa do v para colocar na fórmula, certo? Vou até escrever aqui, ó, a nossa regra. Vou colocar em outra cor para ficar destacado. Vejam só aqui, ó. Integral de u dv é igual a uv menos integral de v du. Então, a gente definiu o u, mas a gente precisa também do du. A gente definiu o dv, mas a gente precisa também do v. Então, como aqui nós temos operadores diferenciais, a gente precisa integrar. Integra os dois lados na equação. Se integra um lado, tem que integrar o outro. A integral de dv, né, direta, fica v. E a integral de e na x é aquela única que é a própria e na x. Aqui, pessoal, nós teríamos também, ó, a constante de integração. Só que a gente não vai precisar escrever, porque vamos colocar a constante que vai sair daqui, ela se juntaria com essa. Então, para não fazer esse processo, mas eu escrevi de propósito, só para você lembrar que toda integração tem a sua constante. Tá? Eu estou tirando ela aqui, só para relembrar. Pronto, já fizemos o processo, agora é só fazer a troca. Vamos sumir um pouquinho aqui, ó. Olha só. Integral de x e na x dx. Como somos a primeira vez que a gente está fazendo, podemos até observar aqui, ó, a ligação. Ó. Aqui o 1, aqui o dv. Esse virou 1. E tudo isso aqui virou dv. A gente pode até ligar aqui. Ó. Vendo? Todo mundo fica trocado certinho. Então toda a expressão troca por aquela lá. Agora só substituir. Quem foi o que a gente definiu? Ó, uma falhadinha aqui.
O U é x, então já podemos escrever x. Quem é o V? I na x menos integral. Quem é o V de novo? I na x. Quem é o U? Oh, desculpe, quem é o DU? Aqui, ó. dx. Quando a gente faz a troca na fórmula, ela volta para todas as variáveis, ó. Todas as variáveis voltam para a variável original da integral. E agora é só resolver. Deixa eu ver se vai caber mais uma linha aqui. Vamos lá. Integral de x e na x dx é igual. Aqui não tem que fazer. X e na x, você pode se aproximar, tirar o pontinho. Menos a integral d na x, né? Qualquer dúvida vocês podem consultar a tabela, tá, pessoal? Não estou me preocupando com essas integrais mais imediatas aqui, porque o objetivo maior é a integração por partes, né? Mas essa aqui é aquela famosa integral que é ela mesma, assim como a derivada de e na x é na x, né? E na x. Agora sim, a constante de integração, certo? Essa constante aqui do v, ó, ela estaria aqui assim, né? A gente ia juntar essa constante com essa e ia dar um outro nome de constante. Podemos deixar a solução assim? Até podemos, mas vocês estão notando aqui, ó, que tem dois termos e na x aqui que a gente podia colocar em evidência e deixar ela um pouquinho mais resumida. Então vamos lá. Vamos dar, podia ser a resposta assim, mas vamos dar a resposta final aqui, que eu acho que vai ficar mais simpático. Tá? Vou escrever aqui em cima, não é o... Então vejam só. Escrevi logo. A integral de x e na x dx é igual, olha só, eu tenho o e na x aqui, o e na x aqui. Eu vou colocar o e na x em evidência. Para dar esse cara aqui, eu multiplico por x. Para dar esse cara aqui, eu multiplico por menos 1. Então, olha lá, e na x vezes x, está aqui. E na x vezes menos 1, menos e na x, está aqui. Mais a constante de integração. Certo? Vamos destacar aqui. Aí está ela. Legal? Aqui a gente resolveu deixar a respostinha lá em cima. Certo? Fizemos a integral por partes, nosso primeiro exemplo. Vamos mais um. Temos aqui, ó, x seno de x. A mesma coisa, aplicando a regrinha do Liatti. Tem logarítmica? Não. Tem inversa de trigonométrica? Também não. Tem algébrica? Tem. Está aqui o x. Então, ela vai ser a função u. U é igual a x. Então, todo o resto vai ser dv, que vai ser seno de x dx. Então, agora derivamos derivada de u em relação a x. Quanto é que dá a derivada de x? 1. A gente vai precisar do du para botar na fórmula lá. Ó. Então, passa para lá. Na verdade, pessoal, se tu olhar, ó, aqui a função, né, precisa ser derivada e aqui ela precisa ser integrada, né? Os dois processos. Fazendo divisãozinha aqui. Mas se porventura surgir alguma dúvida, né? Aqui a gente tem o operador só dá para integrar. E aí você só olhar os termos que você precisa preencher, né? Opa, aqui, ó. São os termos que você precisa preencher na nossa forma, tá? Mas com um pouquinho de prática, né? Resolvendo alguns exemplos e já fica mecânico natural. Vamos lá, aqui eu preciso integrar. Então vejam só. Vou integrar esse lado, vou integrar esse. Nós temos que integral de dv, olhando na tabela, é v. E a integral de seno é menos cosseno de x, mais a constante de integração, que não vai precisar usada. Por que eu estou escrevendo? Para você lembrar que sempre tem uma constante de integração. Eu vou fazer isso aqui pelo menos nos exemplos. Depois, na hora que você resolver, você não precisa mais escrever. Tá? Mas para fixar bem. Beleza, vamos agora tocar na fórmula. Depois, com um pouquinho de prática, talvez não se precise nem escrever a fórmula, né? Ó,
Um dia vi uma vaca vestida de uniforme. Certo? Beleza? Vamos escrever agora nossa integral aqui, ó. Que é x seno de x dx. Notem, novamente, né? Ó, a função u virou x. E seno de x dx virou dv. Certinho, né? Todo mundo foi trocado direitinho. E agora vem a beleza do negócio. U é x. Quem que é o v? Ali, ó. Vou colocar um parênteses. Menos cosseno de x. Menos integral. Quem que é o v de novo? Menos cosseno de x. Quem que é o du? dx. Beleza. Agora é só partir para a finalização. X seno de x dx é igual. Esse cara aqui, ó, eu vou botar o menos na frente, só para não ficar ali, né? Menos x cosseno de x. Esse menos eu também posso tirar, porque é como se fosse o menos 1 multiplicando, menos com menos mais. E a integral de cosseno é seno de x. Mais a constante de integração, não pode esquecer que eu acabei de resolver a integral. Tem alguma coisa que dá para fazer? Olha aí, ó. Não, não tem. Então, está aqui a nossa integral. Então, revendo o processo rapidamente, né? Avalia pelo LIAT, define o U, o resto todo é dv, com o operador dx. Deriva, integra. Escreve a fórmula. Tá, aqui eu faço só essa conexão, pessoal, só para vocês verem que tudo que está aqui está sendo considerado, né? Não ficou nada de fora. Substitui os termos, resolve essa integral aqui. Então, a gente troca essa resolução da integral aqui por essa aqui, e claro, no meio do caminho a gente acaba fazendo uma também. Aí está. Beleza? Vamos para mais um exemplo. Terceiro exemplo. Muito bem. Aplicando nossa regrinha LIAT para ver quem é o logarítmica. Opa, agora mudou. Tem uma logarítmica e ela já é U. Então, pera lá. U é igual a ln de x. Todo o resto vira dv. Então, vai ser x dx. Note que o x agora está aqui na frente, né? Certo? Definir os dois termos? Definir. Deriva aqui na frente. Derivada de 1 em relação a x. Derivada de ln de x. Precisa consultar a tabela. É 1 sobre x. Certo? A gente precisa usar o du, porque vai ser substituído na forma de integração por parte. Então, passa para lá o dx multiplicando. Então, du é igual a dx sobre x. Muito bem. Vamos fazer uma divisãozinha aqui. Agora, esse lado, a gente precisa integrar. A integral de dv é v. A integral de x é x ao quadrado, repete embaixo sobre 2. Mais uma constante de integração, porque que é uma integral. Mas, ó, tô massacrando esse conceito, né? Porque é muito fácil de esquecer a constante de integração, tá? E mais para frente, em alguns estudos, ela é importante. Certo? Beleza. Agora é só a gente escrever a nossa formulazinha. Vamos lá. Integral de U dv é igual a uv menos integral de v du. Certo? Muito bem. Eu vou escrever aqui, pessoal, só inverter essa ordem, só para a gente combinar com a formulazinha. Quer ver só? Integral de ln de x, x dx. Tá? Vou colocar até um parênteses aqui, ó. E a gente evita deixar o x aqui do ladinho, né?
do logaritmo multiplicando para não ter nenhum problema, mas aqui é só para a gente fazer a comparação, ó. Que todo mundo está sendo considerado, ó. O U virou ln de x, olha lá, ó. E o dv virou x dx. Legal? Agora, substituindo quem é o U mesmo, ln de x. Quem é o V? V é x ao quadrado sobre 2. Aqui eu escrevi até um pouco mais separado, porque tu pode confundir que isso aqui faz parte do logaritmando. Se fizesse parte do logaritmando, tinha que ter um parênteses, tá? Mas, para não gerar dúvida, não custa fazer assim, ó, que aí eu sei que ele está fora. Legal? Menos integral, quem é o V? X ao quadrado sobre 2. E quem é o du? Opa, olha só o du aqui, ó. Dx sobre x. Legal. Já montamos aqui a relação integral. Agora eu vou botar na ordem que aparece lá em cima, original, tá? X, ln de x, dx. Foi só para a gente ver aqui a comparaçãozinha. Igual, esse cara eu já vou escrever na frente para não precisar do parênteses. X ao quadrado sobre 2, ln de x. Legal. Aqui esse meio, tá aqui, eu já vou jogar para frente. Então vai ficar menos meio integral. Notem que aqui eu posso fazer uma simplificação antes, ó. Aqui eu tenho x, aqui eu tenho x vezes x. Então, um desse cara aqui morre com isso aqui. Então, o que teremos? Teremos x dx. Integral de x, ln de x dx. Temos aqui. Igual x ao quadrado sobre 2. ln de x. Não mudei nada aqui, só escrevi novamente. Menos meio. Agora sim, ó, integral de x, x ao quadrado, soma 1 no expoente, né? E o número que está aqui em cima repete embaixo. Mais a constante de integração. Agora sim. Tem alguma coisa que a gente pode fazer nessa solução? Olha, nós temos aqui, né? X ao quadrado sobre 2, x ao quadrado sobre 2. Eu acho que vale a pena colocar em evidência e deixar a solução um pouquinho mais simpática. Tá? Daí para fazer outras possibilidades, mas vamos nessa. Integral de x, ln de x dx é igual x ao quadrado sobre 2, que multiplica quem? ln de x menos meio. X ao quadrado sobre 2 vezes isso aqui está lá. X ao quadrado sobre 2 vezes isso aqui está lá. Mais a constante de integração. Eu daria para tirar o mínimo aqui dentro, mas tá beleza assim. Aí está. Aí está a integral solicitada. Às vezes dá um processozinho um pouquinho mais longo, mas é só aplicar a mecânica da integração por parte direitinho que a gente chega lá. Tá? O que mais aplicou aqui a nosso empenho foi, né, simplificar o processo e tal, mas a integração por parte está aqui acontecendo. Legal? Muito bem. Vamos para o nosso último exemplo. Integral de x ao quadrado seno de x dx. Até meio parecida com a que a gente fez antes, só que agora tem o quadrado aqui. Né? Opa, será que não daria fazer por partes? Ou por partes não, por substituição, chamar isso aqui de u? Se eu chamar isso aqui de u, a derivada de x ao quadrado dá 2x. E aqui é seno, vejam só. Né? É seno, então não dá. Porque na substituição tem que dar similar a outro termo. Né? Então, por partes novamente. É claro, né? Nossa aula é de integração por partes. Mas só para você fazer a reflexão aqui, né? Sobre o fato. Aqui a gente resolveu, no vídeo anterior, por substituição, esse quadrado estava aqui. Ó. Vejam a sutileza. Tá? O quadrado estava aqui. Então vamos lá. Vamos usar o nosso lembrete de novo Liat. Logarítmica, não. Inversa de trigonométrica, não. Algébrica, opa!
do segundo grau. Então vamos lá. U é igual a x ao quadrado. Todo o resto vai ser dv. Quem vai ser o dv? Seno de x dx. Já defini quem é, beleza. Aqui a gente deriva. Derivada de u em relação a x, 2x, certo? Então passa para lá. du é igual a 2x dx. Tá certo, já temos o du para aplicar na fórmula. Agora o dv, vou fazer uma divisãozinha aqui. O dv, como a gente tem feito, precisa ser integrado. Integral de dv, v. Integral de seno de x menos cosseno de x. Se ficar com dúvida no sinal, consulta a tabela. Lembrando de novo, ó, tem a integral, a sua constante de integração, mas não precisa escrever, porque a gente vai incorporar ela com outra que está lá. É só aquele lembretezinho maroto. É assim. Então, vamos para a fórmula. Tá? Vamos para a fórmula. Então, olha só. Deixa eu ver aqui. Integral de u dv é igual a u vezes v, menos integral de v du. Substituindo, integral de x ao quadrado seno de x dx. O u virou isso aqui, o dv virou tudo isso aqui, tá tudo certo. Quem que é o u? X ao quadrado, tá lá, ó. Quem que é o v? O v tá aqui, ó. Menos cosseno de x, a gente não precisa colocar a constante, menos integral. Quem é o v? De novo, menos cosseno de x, du. Quem que é o du? 2x dx. Podemos dar uma arrumadinha nessa expressão? Vamos dar uma arrumadinha. Então, ó, integral de x ao quadrado, seno de x dx, igual. Esse menos aqui eu vou jogar para frente, para não precisar usar o parênteses. X ao quadrado, cosseno de x, menos com menos dá mais. Tem 2 multiplicando aqui, né? Vou botar um parênteses aqui, pessoal, para não confundir ali, ó. Esse 2 está multiplicando, eu posso tirar, menos com menos mais. Então, tirei o menos 1 que está aqui e o 2. Então, ficou mais 2. Integral, vou escrever esse x na frente. X, cosseno de x, dx. Vejam o que aconteceu de forma inédita nos nossos exemplos. A gente aplicou a regra aqui, ó, nessa integral aqui, a regra por partes, e aqui nós temos uma outra integral, né, que não é imediata. Todas as outras eram imediatas. Essa daqui não é imediata. Isso pode acontecer? Sim. Quando isso acontecer, primeiro dá uma olhadinha se você fez a escolha correta, né, dos termos, usou o nosso lembretezinho do Liat, ok, tá tudo certo. Essa integral que aparece aqui, ela pode ser, em algum caso, uma integral que seja resolvível por substituição, ok? Embora a gente aplicou aqui integral por partes, aqui normalmente é uma integral imediata. Mas dependendo da complexibilidade da integral que a gente está resolvendo, aqui pode aparecer uma por substituição. Não é o caso, essa aqui não dá. Essa aqui é uma outra integral por partes. E por que eu sei que eu estou no caminho correto? Porque essa aqui é uma integral por partes mais, vamos dizer assim, simples que essa. Aqui ela tinha x², aqui ela tem x. Então, no próximo passo, ela se resolve. Lembrando que a gente resolveu aqui como exemplo, o nosso exemplo 2 aqui dessa aula é x seno de x. A resolução é muito parecida, só vai mudar o cosseno por seno. Ela é análoga, ela é similar, então essa aqui tem resolução. O que não poderia acontecer se aqui tivesse um x² e aqui aparecesse um x ao cubo? Ela está aumentando o grau dela. E aí, se você fizesse o processo mais uma vez, de x ao cubo ia dar x². Aí isso seria um processo sem fim. Então, se ela simplificou de alguma forma daqui para cá, significa que está no caminho certo. Então, nós vamos aplicar novamente o processo de integração por partes, só para isso aqui agora. Então, eu vou fazer assim, ó.
eu vou fazer uma separação, porque agora nós vamos resolver só essa que aí está. Vamos fazer uma marcação, tá? Uma marcaçãozinha aqui, ó. Nós vamos resolver só essa que aqui está. Ok? Vou colocar um asterisco aqui para demarcar bem. Certo? Não ficou muito boa a marcação. E agora a gente vai resolver só ela. Resolvendo, a gente coloca aqui e temos a solução final. Certo? Então vamos lá. Integral de x, cosseno de x, dx. Aqui a gente já... Opa! Um problema na câmera. Aqui nós já sabemos, né? U vai ser o x e o dv vai ser todo o resto. Cosseno de x, dx. Aqui a gente deriva, derivada de u em relação a x. Aqui vai dar 1, passa para lá multiplicando. Deu igual a dx. Vamos a divisãozinha aqui. Agora, esse aqui a gente integra. Integral de dv, v. Integral de cosseno de x, seno de x. Escrever a constante para massacrar esse conceito, mas lembrando que a gente não precisa escrever. Beleza? Vamos à substituição. Vamos escrever a fórmula aqui, ó. Né? Integral de u dv é igual a uv menos integral de v du. Certo? Vamos subir um pouquinho aqui. Estamos resolvendo essa agora. Então, integral de x, cosseno de x, dx. Veja que todo mundo foi trocado, né? Ó. O u virou x e o dv lá, ó, virou cosseno de x, dx. Quem é o u? É x, está ali. Quem é o v? Seno de x menos integral. Opa, aqui ficou. Esse vzinho ficou meio maroto, né? O meu v é sempre retinho. Tá? E o perninha para garantir. Quem que é o v? Novamente o v. Seno de x, a gente sempre repete aqui, ó. Tá lá o v, né? E o du dx. Ó, essa integral aqui é imediata. Vamos lá, integral de x, cosseno de x dx é igual, aqui não vamos mudar nada, x seno de x, menos a integral de seno de x é menos cosseno. Com esse menos aqui, mais cosseno de x, mais a constante de integração. Legal? O que acabamos de encontrar? O resultado daquilo que está lá. Vou fazer uma marcaçãozinha aqui, ó. Você tem que ter um mínimo de organização, né? Senão a coisa se dificulta. E agora nós podemos voltar ao nosso problema original. Vou fazer um corte aqui de novo. E dar a solução do problema. Olha só aqui, ó. A integral que a gente estava resolvendo era x ao quadrado seno de x dx, tá lá em cima, ó, né? Igual, só estou reescrevendo, ó, menos x ao quadrado cosseno de x mais 2, e agora nós vamos substituir, ó. Essa integral que está aqui. Aqui está a montagem dela e toda a resolução, e ó, está no retângulozinho verde, então vou subir um pouquinho mais. Só transferir lá, ó, 2 vezes isso aqui. Então vou abrir um parênteses. X seno de x mais cosseno de x. Eu poderia, pessoal, deixar constante aqui dentro do parênteses, que seria assim o algebricamente correto. E eu vou multiplicar o 2 pela constante, vai ficar 2c.
E aí esse 2c pode ser transformado em C1, porque uma constante multiplicada por um número vira uma outra constante. Tá? Então aqui eu posso abrir mão e fazer assim, ó, para não ficar criando C1, C2, tá? Eu vou colocar a constante lá de fora que não teria problema. Certo? Eu poderia dizer de certa forma que eu estou suprimindo essa, estou deixando essa constante aqui relativa a esse processo lá em cima. Vamos dizer assim. Ok? Então vamos lá. Integral de x ao quadrado. Seno de x dx é igual a menos x cosseno de x mais 2 vezes isso, 2x seno de x mais 2 cosseno de x mais a constante de integração. Ué, tem alguma coisa que dá para colocar em evidência de repente para deixar essa expressão mais curtinha? Opa! Temos um cosseno de x, temos um cosseno de x. Então vamos lá. Finalmente, x ao quadrado seno de x dx é igual. Vou colocar o cosseno depois, então vou abrir um parênteses aqui, ó. E vou colocar o cosseno de x aqui. Esse eu já vou copiar porque não tá sendo considerado. Mais 2x seno de x mais a constante de integração. Cosseno multiplicando o 2, então vai o 2 aqui na frente. Cosseno multiplicando menos x. Opa, escapuliu um negocinho. Esse x aqui, ó, tem um quadrado. Deixa eu ir embora. Cosseno de x vezes 2, está aqui, ó. 2 cosseno de x. Cosseno de x menos x ao quadrado, está aqui, ó. 2x seno de x, está aqui. Mais a constante de integração está aqui. Está feita essa integral por partes, só que nesse caso em especial, nós tivemos que aplicar o processo 2 vezes. Existem situações que eu posso aplicar isso mais vezes? Sim, dependendo da complexibilidade da integral, eu posso aplicar mais que 2 vezes, até 3, certo? Aí está o panorama geral, ó, tá? Uma resoluçãozinha um pouco mais longa, precisa de um certo espacinho para poder te organizar, certo? Ó, aqui nós fizemos uma pausa para resolver essa. Resolvemos ela aqui. E aqui voltamos para o original. E aí está a solução. Ok? Dê uma olhada na lista de exercícios. Revise o que for preciso aqui na aula. Faça os exercícios. Procure tirar as dúvidas. E a gente se vê.